Voltamos aqui, vou esperar o pessoal voltar. Gente, é só por. Eu encerrei a última hora, já estava quase completando uma hora. Só para a gente não perder as conversas e o bate-papo, ficar salvo aí no Instagram. E eu não quero perder, foi muito conhecimento, muita coisa discutida, muita coisa bacana. E aí por isso que eu encerrei, tá? Mas a gente volta agora aqui para esse perguntas e respostas. E a gente vai tentar ajudar a Márcia já. Pronto. Agora eu fico mais tranquilo que a gente salvou o vídeo lá, tá salvo, e aí não vai ter problema de a gente perder o conteúdo. Aí a gente volta para essa pra parte das perguntas. O pessoal tá voltando aí. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo sim. Ah, tá. Você tava em silêncio, falei, não é possível que tá mudo, mas tá bom. É. Tá. Gente, é o seguinte, como eu voltei, eu tava vendo as perguntas lá, e eu acho que eu não vou conseguir responder. A Mariana anotou algumas. Fala aí, Mariana. Falar e sobre e-commerce e envios de peça. Isso é interessante. Envios de cerâmica é bem interessante. Como Para assim você, envio? assim, eu não sei. Eu vou falar do meu ponto de vista. As suas, eu não posso estar falando besteira também, mas as suas peças, quando se trata das joias cerâmicas, talvez um envio é um pouco mais tranquilo, né? Porque não é uma peça tão grande, não é tão difícil de acomodar, e correio ou transportadora, ou que seja. Para mim, é um grande empecilho, sim, é uma grande dificuldade, sim. Eu não sei se uma pessoa está ouvindo aqui, mas aconteceu um fato há um tempo atrás que ela queria umas peças em biscoito e era para ser mandado lá para, acho que, não sei, para Bahia. Não, para o Rio de Janeiro eu mandei também e quebrou metade no caminho por transportadora. Mas e aí eu descobri assim, eu queria produzir peças em biscoito para atender o público de ateliê, que é muito legal isso. Tem um público muito bom, e dá para você vender peças padrões, tipo prato, caneca, essas coisas assim. Mas o envio dessas peças quase é inviável se a pessoa não vier retirar no ateliê, porque é muito frágil para transportar, né? E essas Sim. peças em biscoito. Mas as peças em gerais de cerâmica para envio, como é que é a sua relação com isso aí? As minhas são pequenininhas, né? Eu Então, embrulho bem, o Sedex fica baratinho. É uma grande vantagem, sabe? Usar peças pequenas. Quando eu faço feira, eu vou com uma mala só, carrego tudo que precisa. E é fácil, as joias é tá. bem fácil. Inclusive, agora eu vou mandar uma leva para Portugal. Tá Que indo legal, daqui uns dias, ainda estou produzindo. que bacana. Eu fiz toda a documentação de exportação, eu acho que achei muito fácil, eu acho que os ateliês podem fazer. Não foi Que legal. difícil, é bem fácil fazer. Ah, falar com o contador e o contador coordena tudo. Eu lembro que há uns anos atrás a minha irmã, que tem uma empresa de bijuteria e semijoia, foi fazer, eu sei que passou 8 meses e não ficava pronta. Daí, quando eu mandei as coisas para o meu contador, ele 45 minutos depois ele ligou dizendo que tinha saído do radar. Eu falei, acho que você ligou para a pessoa errada. Ele disse, não, é o teu mesmo, ficou pronto em 45 minutos. Então, Nossa, que bom. assim, claro, tem toda uma documentação para se Tem, seguir, né? né? Sim, Mas se você tem sim. CNPJ, o que eu acho assim que é bom você ter CNPJ, agora é fácil, É, né? Tem empresas MEI e tudo mais. E você faz a documentação que é. precisa, faz a Eu, adequação, passou o corpo de bombeiro lá no ateliê, pendurei tudo que precisava pendurar de extintor e luz de emergência, eles mesmos disseram onde que era para pôr, foi super tranquilo. é, As coisas de exportação foi super fácil. E mandar é, também daí fica fácil, quando você é. tem a documentação. Eu vou falar aqui do meu, já que o pessoal está falando que a gente tem um pouco diferente, o que, que acontece comigo e que eu tive que para tentar resolver de alguma maneira. Porque assim, a gente tem o correio, a gente sabe que o correio é um pouco complicado, até pelo manuseio, o transporte, é uma entidade que tem essa dificuldade para transportar.
a gente tem as transportadoras. Daí uma pessoa falou assim, a transportadora não aceita transportar cerâmica. Aí eu tenho o trabalho que eu fazia antes, a gente tem, com alguma transportadora, você conversa, você assina uma carta de isenção. Eu sei que é muito louco isso. Na verdade, você isenta ela, se chegar quebrado lá, ela não vai ter nenhuma responsabilidade. Então, você tem que fazer uma carta de isenção que vai junto com a nota fiscal, né? Para poder a transportadora fazer esse transporte. Eles não pegam, no meu caso aqui, quando eu mandava para essas peças que eu fazia para o Brasil inteiro, que o cliente despachava já, eles não pegavam sem essa carta de isenção. Agora, para resolver o problema da transportadora, aconteceu um fato que foi assim, por exemplo, eu precisava assim da nota fiscal. O produto que eu trabalhava antes, eu trabalhava junto com uma empresa, então a empresa cuidou de toda a parte de trâmite, eu só trabalhava na mão de obra e produção para ela. A gente tinha um contrato assim, mas aí tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu agora, para eu mandar as minhas, eu fiz um MEI, que é o mais simples, o mais fácil possível. Só que aqui em São Paulo, cada cidade tem um tipo de legislação para você fazer um MEI, então é legal você consultar um contador para você fazer isso. E aqui em São Paulo eu consigo hoje emitir nota fiscal facilmente, para poder emitir, porque as transportadoras precisam de nota fiscal. Pelo correio, você consegue até mandar sem nota fiscal com uma carta de declaração de conteúdo, né? Sim. Mas por transportadora, elas exigem nota fiscal para você fazer. E aí, uma dica aí que eu dou para vocês, se vocês quiserem fazer, tem um site, um aplicativo, que é uma empresa, não é só um site, não é aplicativo. É uma empresa que ela é uma startup, né, que está surgindo no mercado, que chama Envio Fácil. É muito, muito legal mesmo usar o sistema deles. Por quê? Eles estão em crescimento, você entra lá, se cadastra, você não precisa ter nota fiscal agora se você não quiser. Você se cadastra e aí manda lá os dados, você faz o cadastro. E aí você usa o sistema deles, tanto para calcular frete, tem a calculadorinha lá que é super útil. Aí você coloca os dados lá para você enviar das suas coisas, ele já contrata o serviço do correio para você não tem que ficar escrevendo nada, ele já imprime para você a etiquetinha de envio dos correios, você paga isso via cartão de crédito ou coloca saldo lá, o que seja, e aí você já vai lá no correio já entrega, que é o que eles chamam de PLT, né, que tem para Mercado Livre, tem para Elo7 e tudo mais. Mas esse site é legal por isso, ele vende o PLT de uma maneira mais simples para pequenos que queiram vender. Hoje você está em casa, não tem o CNPJ, não tem nada e quero fazer um envio por esse sistema. E é muito útil mesmo e vale muito a pena. E além do custo, porque ele tem vantagem de custo. Por exemplo, um Sedex que custaria, sei lá, R$50, normalmente tem 15%, 20% de desconto para você enviar. Então, sai um pouco mais barato para você enviar. Chama Envio, para quem quiser pesquisar depois, Envio Fácil. Dá uma olhada lá, tem tudo explicação lá para você. E aí, assim, realmente assim, o que eu mais vendo para enviar são peças pequenas. O próprio cliente já não quer comprar peças grandes porque ele sabe da dificuldade e o valor é mais alto, tudo isso. Então, é difícil. O cliente para peças mais altas é um cliente que vem até o ateliê, tá? Dificilmente. Então, é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Eu acho que tem mais, é que eu não andei aqui. É possível viver hoje de cerâmica sem dar aulas? O que você acha? Eu acho que não. Também acho que não. Então, eu queria dar uma resposta, dizer para você que sim, mas tudo vai depender, gente, acho que do seu custo de vida também, porque, gente, é como, né? Eu acho que assim, é como se for pensar hoje, se você for viver de fabricar quentinhas, ou for viver de fabricar bolo, ou que seja. Lógico, você, para começar, você vai ter essa dificuldade, porque a cerâmica é um produto caro para você produzir. Se você quiser produzir, eu vou
pegar uma de um colega aqui, do 2, lá de Cunha, para quem não conhece o 2, entra lá, a Mariana comprou quando a gente foi na inauguração deles, é uma pecinha simples. Mas, por exemplo, se você quiser produzir uma peça igual a essa aqui, né? Alta temperatura, utilitário, você vai precisar de mecanismo para poder fazer isso. Aí, lógico que aí tem o custo de entrada para você começar a produzir. Mas aí eu não sei qual o seu objetivo com esse trabalho, né? Se é sustentar uma família, ficar rico, isso aí eu ainda não achei ainda, tá? Faz 20 anos. Só venda de peça para a gente não funciona. Assim, é que eu tenho um problema que ainda são os investimentos. A gente ainda faz muito investimento, né? Então, troca forno, troca isso, compra aquilo. Então, assim, fiz um investimento grande também na parte dos metais. Eu vi também que uma pessoa perguntou se eu trabalho com ouro e prata. Não, eu não trabalho com ouro e prata, eu trabalho com o banho de o banho alto, que chama, né? Que são várias camadas do banho de ouro e do banho de grafite, que é o escuro, que é o prata escuro. Eu só trabalho com essas duas cores de banho e eu trabalho com a base de latão. E eu é que faço todas as soldas. Eu não mando, eu que faço a criação de cada estrutura das peças e eu faço a solda também dentro do ateliê. Então, assim, o meu processo ele é bem longo, porque envolve fazer a solda no material cru. Depois eu tenho que mandar para banho, eu desenho os metais, sim. Eu desenho, mando cortar, quando eu quero tubo redondo, tubo quadrado, quando eu quero a argola circular. Então, eu desenho, mando cortar e depois volto para o ateliê, eu faço as soldas onde eu quero colocar os pinos e depois eu mando para banho e volta. Daí, quando volta, é que depois que tá tudo banhado é que eu coloco a cerâmica. Porque eu não mando banhar com a cerâmica. Só para eu achar o site. Não, desculpa, então, não quis te interromper, pode seguir. Eu fiz muitos investimentos. O metal que eu trabalho é o latão. Eu trabalho com o latão porque o latão ele é aceito em qualquer país. Tá? Então, se eu fiz toda a documentação para exportação e eu tenho que dar o banho sem cádmio e sem níquel. Então, também precisa ser um banho especial, porque na Europa eles não aceitam com cádmio. Então, são coisas que a gente acaba fazendo investimento. Eu ainda estou fazendo investimento com peças de solda, com maçarico profissional. Então, a gente eu fiz... Agora terminou os investimentos. Agora é só produzir e vender, né? Mas eu acredito que sim, que é possível. Porque eu conheço pessoas que vivem da cerâmica, sim. Sim, existe. Não tem muita gente, inclusive, que vive sim. Tem bons negócios e muito bons negócios. Só para corrigir aqui, gente, desculpa aí do site, eu falei errado, é porque eu confundo as duas coisas. Se chama Melhor Envio, tá? É melhor, acho que não vai dar para ver, porque tá invertido, mas melhorenvio.com.br. Ele faz cotação em transportadora, via aérea, via transportadora e pelos correios também. Tudo está lá no site, tá? Deixa eu ver aqui. Ela falou de cerâmica, mas só de venda de peça, é isso? Não entendi. Como você cria... tá, como você cria... aqui é uma pergunta bem mais coisa, mas assim, como fazer marketing de ateliê com os potenciais clientes como restaurante e hotéis, né? Que tenham... Eu não entendi, desculpe. Deixa eu voltar aqui. Como fazer marketing do ateliê com os potenciais clientes como restaurantes e hotéis? Ele está entendendo como os clientes potenciais seria restaurante, até como fazer marketing para esse grupo de pessoas que é um pouco mais diferente, que não é o público, não é a persona, o público cliente final ali, acho que é um pouquinho mais... Sim. Olha, a rede de hotelaria, uma empresa, né? a rede de restaurante e a rede de cafés, eles querem preço. Eles querem preço baixo. Eles querem precificação, não valor, né? Eles até querem as coisas bonitas, mas eles já dizem qual é o teto deles. Não sei se isso acontece com você, César. Comigo Sim. acontece assim. A gente, na verdade, assim, no meu nível...
Eu estou buscando produção de utilitários de qualidade, né? Gente, eu tô doido para conversar com o pessoal do Estúdio Neves aí, quem conhece, dá um toque lá, que eu já falei com ele, ele falou que vai conversar comigo, Eles não estão mas em Portugal? estão em Portugal. Mas, assim, ele falou que tá na correria lá, ele vai tentar falar, porque ele é uma pessoa, eles são um casal que especializou nesse tipo de atender esse tipo de clientes, né? E é muito interessante bater um papo com eles com relação a isso. Mas, só para esclarecer para vocês, o que acontece aqui comigo? Quando eu acho que ficou escuro. Vai lá. Eu acho que principalmente você tem que estar preparado para atender esse público, tá? Porque a preparação para atender esse público que é complicado. Preparação de que nível? O seu produto, a qualidade do seu produto tem que atender esse público, tem que ser uma qualidade excepcional, né? Você tem que alinhar o material que você trabalha, que são as argilas, os esmaltes, tudo isso para atender esse público de hotel e, vamos dizer assim, na parte de utilitários, tá? Estamos falando na parte de utilitários, restaurantes, E a coisas. queima, E depois né, César? A queima tem que ser 1.300, não é? Não necessariamente 1.300. O Estúdio Neves trabalha com Cone 6, sim, 1.220, por isso que é muito legal. Existe uma vertente para trabalhar com Cone 6 nessa linha de pensamento. É isso que a gente está tentando construir para poder chegar, porque existe argilas e esmaltes para essa faixa de trabalho, que facilita muito para a gente. Mas aí você tem que também estar preparado para a questão de atender eles em termos de quantidade, né? O que eu vejo assim, por exemplo, eu sou pequenininho lá, eu, Mariana e a minha irmã, a gente atendia um público, a gente produzia muitas peças, gente. A gente fazia 200 peças por dia. Era muita coisa, mas era uma outra coisa, outro nicho de mercado. Mas aí assusta, porque assim, pensa comigo, para você fazer um prato, né, para você fazer uma coisa assim, é muita quantidade de produção. Então você tem que ver se você dá conta para atender esse tipo de público primeiro. Eu acho que depois, se você atender, se você tiver qualidade para atender esse público, vocês podem tomar como referência aí alguns ateliês que atendem esse público, que são ateliês bem estruturados, né? Quem sabe a gente consegue conversar com algum deles aí numa live, por exemplo. Muriqui é um ateliê que eu adoro, eles têm uma estrutura muito grande para atender. Ideco, Olaria Paulistana. A Olaria Paulistana absorveu alguns clientes do Estúdio Neves quando eles foram embora. Mas precisa de uma estrutura muito grande. Então, aí, tudo está alinhado em investimentos, se você vai trabalhar com isso, né? E produção para você atender. E aí, eu acho que encontrar esse público está até mais fácil do que a Márcia estava falando, está até mais fácil do que você pensa. Porque esse público, eles estão... Existe público, sim. Existe sim. público. O que eu não deu certo, porque os valores que eles colocam, eu achei que não valia a pena fazer. Eu prefiro trabalhar com as minhas outras marcas, outras linhas, né? Assim, achei isso. Porque tem alguns ceramistas que conseguem fazer nos valores que eles precisam encontrar. Assim como eu tenho alguns cafés, alguns restaurantes que acabo atendendo, porque se identifica com a peça e acaba acertando os valores dentro do que a gente pode. Isso, Porque, assim, como a Marcia estava falando, é um público que está crescendo muito para buscar esse tipo de produto, né? Então, é um produto autoral, diferente, sair daquele comum, né? E está crescendo bastante. Então, eu acredito, assim, que tenha. Eu já fui procurado por alguns restaurantes, coisas assim, mas esbarro, sim, quando ele chega no valor que você tem que chegar para produzir a peça, a quantidade de peças que você precisa atender, e aí você tem que adequar o seu produto para atender ele, porque não tem como você vender um produto que não vai encaixar dentro da qualidade que ele precisa, né? Então, isso aí começa a ficar complicado por conta disso. Geralmente o valor, né? Eu acho assim, César, que mercado tem sim. Eu acho que só os ateliês precisam se alinhar, fazer uma boa publicidade, porque esse mercado ele está crescendo. Então, por isso que talvez ainda não encontraram. É uma pena que ainda tem algumas pessoas que compram o importado, o que é super barato, mas não tem qualidade, não tem propósito, não tem história, não tem valor agregado. Vamos falar de uma coisa que a gente tocando nesse assunto foi interessante. Um dos motivos da gente tá conversando, fazendo essa live aqui, por que surgiu isso de uma certa forma, né?
A gente faz parte do grupo lá do CCBRAS de conversas, né? E de repente, eu estava aqui em casa à noite, era altas horas da noite, eram umas 11 horas da noite, eu navegando lá no Instagram, eu me deparei com uma publicação, que é igual a gente está falando, uma propaganda de uma peça de cerâmica que era um prato, que a gente pode... O título era um prato orgânico, né? E aí eu olhei, bati o olho, falei assim, nossa, é um prato, um preto fosco, bonito, feito à mão, com os detalhes de dedos, assim, bem orgânico, né? E aí, gente, eu olhei assim, eu falei, nossa, que legal, ceramista usando essa ferramenta aqui para divulgar o seu produto, né? Fazer marketing pago aqui, porque eu quase não vejo ceramista fazendo isso, dificilmente. E esse símbolo de marketing pago que a gente falou há um pouco atrás, eu falei assim, nossa, me interessou. Eu não entrei por conta da peça, mas eu olhei, vi a propaganda e falei, eu quero ver que ceramista é esse que está fazendo essa propaganda aqui, né? Está aparecendo para mim. Aí quando eu cliquei, gente, era Riachuelo, a marca de roupa, ou o que seja, vendendo um prato orgânico por R$ 29,90, um prato grande, R$ 19,90, um pequeno. E ela falava assim que é uma cerâmica importada da Turquia. E aí eu printei aquela foto e coloquei lá no grupo. Falei, gente, nossa, mas veja isso, né? Eles estão agora tentando produzir uma peça semelhante ao autoral feito à mão, mas numa escala industrial para poder chegar nesse ponto e vendendo por um preço muito barato e trazendo tudo lá de fora. E a gente falou assim, nossa, mas... aí começou essa discussão toda, né? Daí a gente começou a conversar, a Martim começou a falar sobre essa questão do autoral versus o industrial. Então, eu acho que é muito isso. O que acontece? Para você, quando eu abri, eu analisei dessa seguinte forma. Eles estão tentando atender um público que talvez o próprio ateliê autoral aqui no Brasil não esteja atendendo, que é em nível de público, de preço, de quantidade, e o material que eles estão tentando copiar é o que a gente faz sazonalmente aí, que a gente está fazendo o tempo todo, né? Eu acho que a gente estava bem na boa agora, sabe? Bem na hora de gritar bingo aí com relação à cerâmica. E isso está acontecendo com a joia também, porque eu tenho incentivado as pessoas a fazer, os ceramistas a fazer joia de cerâmica. E também nos ateliês. A gente estava na boca ali, na porta para gritar bingo, quando aconteceu toda essa situação nova que nós estamos vivendo. Mas eu acho, sim, que o mercado quer tanto autoral que ainda não tem ele totalmente disponível no mercado. Então, acabam trazendo, sim, de fora, porque tem mercado para isso. O problema realmente é o valor. O preço é muito baixo. Aqui em Curitiba tem várias, tem no supermercado, né? Custa R$19,90 um prato. E dá tristeza, né, de olhar, porque não é feio. Só que está escrito embaixo Made in Bangladesh, né? Camboja e tudo mais. Então, assim, a gente sabe que é proveniente de trabalho análogo, a gente sabe que isso acontece e nessas situações. Então, assim, cabe a nós nos esforçarmos e trazer isso para uma realidade e trazer o cliente à vontade, ao desejo, né? Porque os nossos objetos, eles são desejáveis. E trazer eles ao desejo de consumir o nosso produto. Isso. E a gente falando e ponderando isso, a gente começa a ver o seguinte, a gente sempre bate, eu bato sempre na mesma tecla, que é assim, trabalho de união em prol da cerâmica. Não estou falando, gente, que isso aí é amplo, mas tomar a cerâmica como sei lá, uma religião e vamos fazer com que ela se torne a cerâmica autoral, que a gente está chamando aqui, né, que é o de ateliê, e ela chegue para as pessoas de maneira que as pessoas possam compreender o processo, entender como é que faz, dar valor para isso, e a gente conseguir vender mais. E, gente, por quê? Vocês estão vendo que mercado existe e a gente não dá conta de atender em hipótese alguma esses mercados quando ele estiver em alta. Então, procure fazer um trabalho legal, encontre o seu caminho, né, de trabalho que você goste, ou que você se identifique, ou que você acha que é interessante para você. Ah, mas eu gosto disso, não sei ainda como chegar à pesquisa. Gente, o que eu estou vendo nesses dias agora de conhecimentos e aprendizagem,
por exemplo, surge um assunto, eu estou interessado hoje em fazer impressão numa peça, serigrafia ou decalque. Você pode perguntar num grupo, igual aconteceu hoje, num grupo de discussão de cerâmica, todo mundo vai falando, vai te dando orientação de onde você vai, para onde você vai, para você chegar no resultado. É uma busca de resultado para você chegar naquele produto que você vai achar que é legal, para você começar aí, então, a trilhar o seu caminho para viver de cerâmica, se Deus quiser, e trabalhar com a cerâmica, né, para atender esse mercado que está surgindo aí hoje. Joias, utilitário, decorativo, né, figurativo, esculturas e tudo mais. Eu acho que é muito isso. A gente precisa pensar. César, se você parar para fazer uma lista, eu fiz uma lista esses dias atrás do que é possível fazer com você. Não que eu vá fazer, né? Mas assim, eu fiz uma lista que está dentro de uma das coisas do meu projeto, que vai acontecer aí em qualquer momento. Mas sabe o que dá para fazer de cerâmica? Capa de caderno. Já parou para pensar que você pode fazer capa de caderno? Mariana já encontrou muitas coisas. Então, assim, é que eu acho como eu trabalhava com artesanato, ela trabalha com artesanato e papel, EVA, escola infantil. Coisas, então eu trago muito disso para cerâmica. Eu fiz uma lista absurda de coisas que dá para fazer com cerâmica. Inclusive, sabe sapatilha? Sapatilha mesmo, de usar, que tem aqueles medalhões metálicos. Eu coloquei medalhão de cerâmica para sapatilha. Eu tenho uma lista enorme, gente. Uma hora dessa ainda vamos lançar alguma coisa meio louca por aí. Mas assento de banquinho, decoração, né? Tem um monte de coisa, assim, um monte de ideias. É só os ceramistas agora se juntar e fazer umas coisas muito loucas. E assim, a gente tem que pensar, aí você tem que pensar nisso, se você está pensando em produzir para vender, né? Para se manter, para se sustentar. Eu dentro da minha vivência de cerâmica que eu passei, eu procurei aprender um pouquinho de cada coisa, tenho curiosidade para aprender, até para poder ensinar. E aí tem hora que eu esbarro com necessidades técnicas e dificuldades que isso torna mais difícil. Então, gente, eu acho que assim, primeiro você tem que ficar bom numa determinada coisa, igual a Marti está se dedicando às joias, né? Tem que ficar bom naquilo lá para você ter segurança do produto que você está fazendo, e aí você poder vender aquilo lá com segurança, facilidade, e aí você vai evoluindo, porque é difícil você tentar amanhã, por exemplo, querer atender um restaurante e o restaurante falar para você que quer um prato, sei lá, um prato de folha desse aqui. Aí você fala, nossa, mas é muito simples, eu vou fazer, porque é muito facinho de fazer e tal, beleza, eu já tenho estrutura. Mas aí você começa a fazer e aí você encontra dificuldades no meio do caminho, né? Que sei lá, como a peça está rachando, o barro não está ok, aquilo não está absorvendo. Então, isso é um estudo de processo que você vai ter que ter no decorrer de produção para você chegar nisso, e aí você vai fazer e vai vender. Mas isso é a parte da cerâmica que eu gosto, que é pesquisar, experimentar e usar isso para mim. Mas é o que eu estou querendo, mudar exatamente esse foco para produzir uma coisa com qualidade e eu poder criar em cima disso linhas e produtos e tudo mais, né? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Márcia, como você se coloca no mercado através das redes sociais? Portfólio, influenciador? Você estava falando sobre isso, né? Uma pergunta que fiz. Fala aí. Não, que durante a live a gente foi respondendo isso, né? Sim, eu me coloco através de feira, das redes sociais, de eventos. Eu gosto muito de fazer evento. Eu sempre procuro pessoas que gostam do meu produto para multiplicar ele. Então, às vezes, eu vou em evento de consultora de imagem. Eu sempre estou atrás, no Sebrae não, oh, meu Deus, fugiu o nome. No Senai, a gente fez um evento uma vez de moda. Então, assim, na verdade, assim, o meu público, ele está muito ligado à moda. Então, eu estou sempre focada
Tem aqui em Curitiba o Lab Moda, que eu sempre participo, que é uma espécie de um laboratório onde a gente acaba fazendo clientes que ficam para o resto da vida. Na hora que ele precisa, lembra da gente, vem atrás. Acho bem bacana. A Cibele está aqui, já vou dar um gancho, amanhã a gente vai bater um papo aqui com ela, tá? A Cibele tem uma outra experiência aí na área da cerâmica também, e ela vai falar um pouquinho sobre a questão de curadoria e tudo mais. Ela entrou aqui, daí ela falou que está com esse projeto que é o Vestir Cerâmica, né? Que você tinha falado de sapatos, essas coisas assim. Sim. Né? Que esse tipo de coisa. É muito legal, gente. É uma vertente que é vasta demais, entendeu? Eu tô dentro mais dos utilitários, porque eu gosto e foi aonde eu comecei, mas tem muitas opções, né, de trabalhar com cerâmica em diversos. Nossa, eu já vi. Olha, eu conheci um cara que eu trabalhei com ele, que é muito legal, vou colocar aqui. Esse vivia de cerâmica, ele empregava pessoas e era um sistema muito simples de trabalho, sem muita infraestrutura até, mas ele conseguia atender. Ele participava da Gift Fair, ele pagava o expositor. O que ele focou na cerâmica dele? Ele produzia luminárias, azulejinhos, assim, tipo rejuntos e tal, para dar acabamento em determinadas coisas, luminárias de cerâmica, esses acabamentos, cubas de cerâmica, tudo feito em baixa temperatura, a maioria das coisas só no barro, com muita coisa de textura. Hoje ele está na praia, o Fernando, ele montou o negócio dele para lá. Então, assim, com texturas e coisas assim. E ele fazia um trabalho fantástico, que era assim, unir os mercados, né? Ele trabalhava com arquitetos e decoradores para poder bolar. Por exemplo, ele fazia uma linha de pequenas faixas, assim, parecendo o coco. Você olhava assim na cerâmica, parecia coco, um coco que você pegava assim. E se aplicava num banheiro uma faixinha daquela, ou colocava uma cuba lá e colocava uma coisa. E uma luminária simples, de externa ou interna, feito de cerâmica, de placa, só queimado em baixa temperatura. Só que o cara fez esse trabalho que eu achei fantástico quando eu conheci o ateliê dele. Ele fez essa união, né, de buscar o outro, que é o arquiteto, para poder pensar juntos, né, onde vai colocar, contar aquela história, né, como é que é. Então ele já sabia o público dele, tanto que ele falava assim: César, o meu público tá no interior e nas praias. Eu não vendo as minhas cerâmicas para o pessoal colocar dentro dos apartamentos aqui em São Paulo, porque não tem. Tanto que ele lutou, que ele foi para a praia, porque o público dele tá lá e ele quis chegar mais perto do público dele. Então, tipo assim, é isso. E o cara vive de cerâmica e muito bem, e ganhava bem, assim, produzindo o trabalho dele. Só que o louco é que ele saturou, gente. Ele ficou doido, era muita coisa, ele não conseguia dar conta, aí ele começou a ficar mais zen e produzir menos. E tem muitas histórias assim, tem muitas pessoas assim Tem muita coisa. Um dia vamos fazer, depois mais para frente, vamos fazer um workshop aí virtual sobre possibilidades do que pode ser feito com cerâmica, né? Mas umas coisas bem loucas, assim, mas dá para fazer muita coisa. Porta-retratos, estudos, né? Dias atrás eu desenhei, não fiz porque daí acabou não dando tempo. Mas eu desenhei uns porta-retratos bem retinho, assim, sabe? Falei assim, eu vou fazer uns porta-retratos para minha casa. Aí, no fim, acabei não fazendo. Dá para fazer coisas muito loucas. E é isso, gente. Ó, o estudo, né, do trabalho, estudo de caso, eu acho muito legal. Quem gosta começa a ver os trabalhos de pessoas que foram bem-sucedidas, para onde elas caminharam, que tipo de orientação elas tiveram, né? Que tipo de marketing a pessoa utilizou, que tipo de coisa. Isso te norteia para você ter um ponto para você trabalhar, fazer o seu. E se o seu objetivo se tornar grande, você vai se tornar grande. Só você querer e fazer que você vai se tornar assim, com certeza. Falar que é uma coisa que todo mundo vem falar para mim, que eu queria só colocar aqui rapidamente, que a cerâmica é elitizada, que ela não chega ao grande público. Vamos pensar na seguinte forma: fazer cerâmica é caro, sim, né? Vamos dizer assim, você precisa de material, mas existem alternativas, né? Existem cerâmicas de formas mais simples, então que não precisa ser tão caro.
né? Eu sou um exemplo disso, gente, porque eu aprendi, eu estava dentro de uma cidade que tinha cerâmica, mas foi por conta disso, mas eu não tinha nada, gente, na minha vida, eu, tipo, saí, meus pais moravam no interior e trabalhavam na roça e comecei, até onde eu chegar a construir meu ateliê, demorou muito para juntar esse dinheiro para poder fazer, tudo bem, para poder conseguir montar esse meu ateliê. Mas eu sempre sobrevivi de uma maneira bem diferente. Por exemplo, eu fiquei habilidoso em trabalhar em torno, e aí eu poderia oferecer esse tipo de trabalho para outras pessoas. Eu ganhava bem com isso. Não era exatamente o que eu queria fazer, mas ganhava bem com isso. Aí depois eu encontrei pessoas que tinham estruturas para montar um ateliê, mas não tinha conhecimento, então fui me juntar a esse tipo de pessoa para poder trabalhar. Tive relações muito boas com pessoas fantásticas e aprendi muito nesse percurso, até que eu consegui montar o meu ateliê. Hoje eu estou lutando para sobreviver da cerâmica, com aula e tudo mais, e também quero continuar. E eu olho para o meu futuro e falo com a minha esposa, eu falo assim, é cerâmica, eu não posso fazer, eu não sei fazer outra coisa. Tudo que eu respiro Mas a cerâmica é e linda, penso, tem que continuar né? mesmo. E eu também vejo assim, César, talvez você hoje diga que precisa da aula porque você toma bastante tempo fazer essa aula, né? Eu Sim, também sim, vejo sim. isso. Tem horas que eu penso que se ao invés de dar aula, produzir, a gente produz muito mais do que o tempo que a gente está ali envolvido com a aula, né? É uma questão Então, de gostar também, sim, é que tem né? uma troca, na aula tem uma troca muito grande, né? Mesmo que seja Sim, a aula online, a aula virtual, você tem muita troca. Eu acho isso também é muito. Isso daí cresce, a gente cresce muito, né? Eu acho isso muito sim. bacana. Eu aprendi muita coisa com os alunos e continuo aprendendo, sem dúvida, porque o que eu falei um dia que assim, as pessoas, a gente quando, no meu caso, por exemplo, chega uma hora que você fica tão saturado, cerâmica faz parte da minha vida de uma tal maneira que, tipo assim, tem hora que você fica. Isso você passou pela sua profissão que você teve antes, outras pessoas passam, porque é encarado como um trabalho e uma profissão. Aí você tem hora que você fica saturado daquilo. Muitas vezes você fica saturado, mesmo por ser gostoso, você fica saturado daquilo. E aí muitas vezes eu estou dando aula e muitas vezes, sabe, você perde a vontade de pesquisar determinados assuntos, de ir atrás, de correr de determinadas informações, coisa assim. E o aluno, ele te força a fazer isso muitas vezes, porque ele vem com questionamento, ele vem com a dúvida, aí ele vem com aquela foto que é a coisa mais louca do mundo, que é isso que eu adoro isso. E eu nunca falei não para nenhum aluno na minha vida, porque eu acho isso é um desafio muito legal. Ele chega com aquela foto que ele achou lá no Instagram, assim, que ele vem super empolgado no Pinterest, super empolgado para poder fazer. Aí eu falo assim para ele: vamos tentar. Eu nunca fiz. Se você quiser O tentar, aluno vamos me tentar. trouxe A uma gente tenta. galinha. Mas eu quero fazer essa É. galinha. Eu falei, meu Deus, Ana, da onde que nós vamos fazer uma galinha? O Ah, mas é máximo muito que legal. pode acontecer no percurso é não dar certo e a gente aprender no erro, né? Entendeu? Então, eu acho que é isso. Ah, eu acho A que isso é muito cerâmica bacana. é. Bom, Mas, gente, olha, essa fala semana, aí. o pessoal falou, né? Essa semana eu vou fazer uma produção. Eu vou trabalhar das 10 às 11, todos os Isso. dias, linkada ali na live. Eu não vou deixar ela gravada, porque eu quero esse contato Sim, com quem você quer esse tiver. contato que a gente está tendo aqui, né? Legal. Isso. E vai ter um dia que eu vou mostrar eu fazendo solda, tá? Como que eu faço a solda e como que eu faço a questão do insight, do porquê que eu vou fazer determinada coleção de joia. Vai ser um dos dias, talvez na quinta ou na sexta. Só porque eu vi que algumas pessoas perguntaram, então eu vou, em um dos dias nessa semana, eu vou fazer uma live que vai ser envolvimento do insight de joias, tá? Show de E vai bola. ter Muito solda também. também. E aí eu vou fazer de manhã, É, porque vai ser aí às 10 horas, né? Eu já tinha eu visto lá no seu Instagram. Cortou aqui. Cortou. vou fazer de manhã, porque não
anunciando lá, uma série de lives que eu acho que... Aí, voltou. É às 10, você estava falando do horário, né? 10 horas de segunda a sábado. Vai ser todos os dias de segunda a sábado às 10 horas. A xícara tá ainda possível é fazer inscrição, vai ali na bio do meu Instagram, fazer inscrição ali. Então, o concurso da xícara, para quem quiser fazer inscrição para o curso e aprender como é que faz o processo, que eu achei isso muito legal, que eu quero entrar principalmente na parte de produção, talvez nem tanto, mas na parte do entendimento do edital me interessa muito para poder ver como é que é. E aí vocês entram lá no perfil da Márcia, Martins Cerâmica, lá tem o link, né, que é o da BIOS lá na primeira página, lá você clica já vai direto para o site para fazer a inscrição. Primeira página que eu cliquei lá, que eu entrei, é o site para fazer a inscrição. Aí vocês fazem e aí segue o processo de assistir as aulas lá que você já está disponibilizando, né? Eu tive que mudar a plataforma porque a primeira plataforma não deu certo porque não suportava as aulas gravadas. Agora está numa outra plataforma, então precisa entrar ali na bio. Tem gente já falando que já assistiu as 3 partes. Isso. E as aulas demorou um pouquinho para ficar pronta, mas acho que amanhã já vai estar as outras aulas disponíveis e depois eu vou queimar as peças e gravar depois a última aula. Então, mais uns dias está soltando e liberando, tá? E o outro que ela está fazendo, gente, vai ser uma live que ela vai fazer do processo aí de você no ateliê, né, trabalhando, às 10 da manhã, mas essa live não vai ficar gravada, então quem quiser acompanhar o processo tem que entrar lá para poder assistir, igual que vai acontecer com essa live que a gente conversou agora. Eu também não vou subir essa live, porque senão, eu não sei, vamos ver. Aí vai ficar muito longa, mas se vocês acharem que é interessante, eu salvo lá depois. Viu? É ali na primeira página do Instagram, ali onde tem a bolinha com a carinha da gente, com a marca, daí embaixo tem xícara, ali é bio. Ali na bio tem o acesso do link. Primeira página do Instagram. Você pesquisa o nome da pessoa, você entra lá no nome da pessoa, lá no perfil da pessoa, não é... Você entrou no perfil da pessoa, a primeira página do Instagram, esse é a bios. Daí tá o texto resumindo o trabalho da pessoa lá, alguma coisa assim, lá tem um link. É o único lugar do Instagram que você pode clicar no link. Isso. Tá? Então, esse é a bios, a biografia do perfil da pessoa. Então, você entra lá. Se você já quiser entrar agora, você pode clicar aqui no nome aqui, que está aqui em cima, aqui, já aparece aqui no meio os nomes das 2 pessoas que estão fazendo a live, você entra do da Márcia e já segue ela lá e já pode também já participar lá do concurso. Mas eu acho que... Márcia, eu vou falar por mim, tá? Foi muito boa as lives, eu adorei demais. Estão pedindo para salvar a terceira parte, vamos salvar, né? Vamos deixar lá. Mas muito obrigado mesmo, eu aprendi muito, para mim foi muito enriquecedor também passar esses 3 dias, você me questionando, me mostrando e usando uma linha de pensamento da qual eu nunca tinha feito dentro do meu trabalho, que eu acho muito, muito legal para pensar. E eu acho que assim, a gente teve um público muito legal, a gente está tendo um feedback muito bom sobre isso. Pessoas perguntaram aqui se você dá um curso, depois pensa nisso na parte de marketing, nesse trabalho que você fez aqui comigo para orientar outros ateliês, outros ceramistas no caminho também, que eu acho que é muito, muito válido. Já está em andamento Legal. Um curso, já está em andamento junto com Joia. Vamos esperar aí mais uns dias só, que só está terminando de botar as ideias no lugar e terminando de gravar algumas coisas, mas vai sair alguma coisa assim, que está todo mundo pedindo mesmo. Beleza. Porque eu acho que assim, falando uma linguagem de cerâmica, ceramista para ceramista, né, você consegue ver, e o mais legal de tudo é essas vivências que você está colocando, que você passou, né? Então, assim, se eu ouvir marketing de uma pessoa que só está especialista em marketing, é legal, 100% é o trabalho dele. Mas ter esse feedback de uma pessoa que experimentou, né, que fez isso, tentou aquilo, e coisa muito, muito, muito bacana de ouvir.
Tá? Agradeço de coração aí. Muito obrigada, também agradeço. Quero falar para você que vários seguidores teus começaram a me seguir também. E aí a gente vai batendo papo, vai se conhecendo, eu sigo também, é tudo muito bom. Tá ótimo. Adorei. É isso aí. Obrigada, viu, César? Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito legal. Obrigada. Obrigado. Então, boa noite aí. Boa noite. E a gente se encontra aí no mundo da cerâmica, com certeza. Sim, muito. Mariana também, hein, Mariana? Tchau, beijo. Vou incentivar ela a aparecer mais. Tá bom? Tchau, tchau. Até. Tchau. Gente, é isso. A conversa estava muito boa, ficou por 3 horas, então se vocês quiserem, ainda tem umas pessoas, se vocês quiserem que eu suba essa conversa lá no YouTube, dá um coraçãozinho aí, vai, brincadeira. E eu vou falar para vocês. Obrigado. E convidar vocês também que amanhã já tem live. A gente vai conversar com a Cibele, vai ser muito legal, Cibele Nakamura. A gente vai bater um papo com a Cibele, ela está aí acompanhando a live. Eu não sei, Fernando, se eu não me engano, acho que é Guimarães o nome dele, mas o ateliê dele chamava Paleolítico. Ateliê Paleolítico. Depois eu vou tentar achar as redes dele, mas ele não é muito ativo no mundo, universo dos ceramistas aqui, ele não tem muito essa interação, mas ele tinha um trabalho muito bacana para que eu trabalhei um tempo com ele. Tá? Eu vou depois pesquisar e aí eu vou achar lá e vou marcar ele nos meus stories, tá? Pessoal aí do... pessoal que ainda está aí comigo, e o pessoal do YouTube, já que eu vou subir essa live aí, segue a gente aí na internet, no Instagram, Facebook, tudo mais, e curte aí o canal nosso aí. Agradeço muito aí pelo incentivo e o carinho de todo mundo aí que está acompanhando essas lives, está sendo fantástico, e a semana já está cheia aí de convidados. Não sei, depois eu vejo. Gente, brigadão, boa noite aí todo mundo, bom final de domingo aí para todos, e a gente se vê aí amanhã nesse mesmo horário, às 4 da tarde, a gente vai ter esse bate-papo aí muito legal com a Cibele, tá bom? E, gente, aprendi demais, e espero que vocês tenham aprendido também, é isso mesmo. Paleolítico, arte e terra. Paleolítico, arte e terra. Não dá para... ver se dá para focar aqui. Luminárias, muito legal. Depois eu faço um merchan do trabalho dele lá. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite todo mundo aí. E obrigado a todo mundo ficar aí 3 horas aí, fantástico. Muito louco, vocês são doidos. Obrigado, tchau, tchau.